Noite. Boa noite, Gisele. Graças a Deus. Amém. Boa noite, Marise. Boa noite, Amaury. Boa noite. Só, desculpa o atraso um pouquinho para mandar o link. É que na hora que eu fui entrar, pediu para checar no celular que estava cadastrado. Ah, Código no celular. E o código tá no celular do pastor André. boa noite a todos. Boa Paulo, noite. boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite. Boa noite. Tô com fone novo para ver se agora as pessoas me ouvem. Esse fone Deu tá bem. Dá pra certo. ouvir. Agora deu certo, então tá Tá bom. dando para ouvir. Sim. Esperar só mais um minutinho, 8h05, aí a gente já inicia. Eu vou ficar com o meu áudio fechado, porque eu tô com uma gripe horrível, mas eu vou atrapalhar a aula. Tudo bem, fique à vontade. Se quiser abri-lo a qualquer momento, pode abrir ou digitar. Tá bem, Gisele? Tá, obrigada. Nossa, Nada. Gisele, também faz 12 dias que eu peguei influenza H1N1. Meu Deus do Agora não céu. tô com febre, mas tô com tosse e ataca muito o pulmão da gente, me dá falta de ar e fraqueza nas pernas, muita, muita. Nossa. Então, eu fiquei ruim esses dias de amigdalite. Deu muito forte. Eu sarei, aí ontem começou de novo, ó, o nariz tá assim, ruim, tofanha e uma tosse horrível. Mas vai ficar melhor. Já Vai tomei um sim. monte de remédio, se eu sumir é porque o remédio fez efeito. Eu tomei um monte de antialérgico, eu misturei 3, Vixe, aí aqui é porque fez efeito. a hora que quiser efeitos 3 aí você vai dormir Aí, bastante. vou mesmo. Então é isso, gente. Vou ficar por aqui, mas vou ficar desligadinha aqui, tá? Tá bom, obrigado por avisar. Eu vou orar então, para a gente começar. Senhor Deus, Pai bondoso, que o Senhor possa abençoar mais uma vez essa aula, esse estudo, que o Senhor possa nos orientar da forma que o Senhor deseja, para que seja mais um dia de um estudo proveitoso e prático, e que a gente saiba realmente o que fazer com o que vai ser dito aqui. Que o Senhor abençoe todas as pessoas que já entraram, aquelas que estão por vir também. E eu inicio mais uma vez, em nome do seu Filho Jesus, e oro em nome dele. Amém. Vamos lá então. Hoje a gente vai falar a respeito de Jó. Então, vamos falar a respeito de sofrimento. Não será um passeio muito fácil, né? Vamos fazer um passeio pelo livro de Jó. Porque o livro de Jó tem vários momentos ruins, tem algumas tragédias, mas a gente vai poder observar que, apesar de todo o sofrimento que alcança Jó nessa história, a gente consegue enxergar a fé também. E a gente também consegue enxergar a Deus. Então, cada passo que nós iremos dar nos capítulos, eu vou fazer algumas perguntas. Eu tenho algumas perguntas para fazer. E aí, quem sentir a vontade de comentar, pode falar. Mas como a gente vai tratar um assunto que é muito delicado e é muito pessoal, que é o sofrimento, eu quero que você fique muito, mas muito à vontade mesmo, para se quiser falar, mas também eu respeitarei se você não quiser falar, tá?
Dessa vez, mais do que nunca, a participação será opcional em alguns momentos, porque eu não quero, de maneira alguma, deixar alguém incomodado por ter que falar alguma coisa. Mas, de qualquer forma, seria muito interessante se vocês interagissem, igual vem fazendo em todas as semanas. Tá bom? Deixa eu ver se já coloquei para gravar, se já está gravando. Está. Então, eu quero iniciar com a leitura de um texto do capítulo 1 de Jó. Nós vamos ler 5 versículos. E após a leitura desses versículos, nós vamos continuar dentro do texto, mas daí eu vou fazer alguns resumos de alguns trechos, para que a gente possa explorar o máximo possível do livro de Jó. Então eu vou ler Jó, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Eu vou dar um tempinho para vocês acharem o texto. Eu vou ler então. Jó, capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então, esse é o início do texto de Jó, e conforme eu for falando sobre o restante, nós vamos conversando. Então, bem no início aqui, o livro já apresenta Jó como um homem íntegro, temente a Deus, correto e muito próspero. Ele possuía grande riqueza, o texto diz, uma família numerosa, com 10 filhos. E continuando esse capítulo 1, eu li só a parte que fez a apresentação do Jó, mas o texto diz que no plano espiritual, Satanás aparece diante de Deus. E aí ele questiona a fidelidade de Jó. E ele diz que Jó só é fiel, só é leal a Deus, porque ele recebe bênçãos. Então, essa discussão inicial. Satanás aparece diante de Deus e fala: ó, o Jó só te serve porque ele recebe bênçãos. Ele é abençoado, a vida dele toda é abençoada. E aí é um desafio. E Deus então permite que Satanás teste Jó. E Deus permite que retire tudo que ele tem. O texto continua e diz que Jó perde seus bois, suas ovelhas, seus servos e, mais tragicamente, seus filhos e as filhas. Então, todos os filhos de Jó morrem. Qualquer pessoa que passasse por essa situação, imediatamente já ficaria revoltado. Alguns ficariam revoltados até com Deus, sem saber o que estava acontecendo. Mas, apesar de Jó sentir essa dor, ele não se volta contra Deus. Pelo contrário, ele se humilha e adora Deus. Uma coisa interessante nessa história é que a conversa que eu falei que teve
entre Deus e Satanás, nós sabemos. Mas aqui no texto, Jó não sabe. Então, Jó vê essas coisas acontecendo, ele é um homem justo, e para ele do nada aconteceu um monte de coisas ruins. Ele não fez nada de errado. Com isso, a gente já começa vendo no texto de Jó que mesmo as pessoas justas enfrentam sofrimento sem terem feito nada de errado. Não é um sistema automático de recompensa, que a gente faz o bem, já colhe o bem, faz o mal, colhe o mal. Essa conta nem sempre bate. Igual a gente vê no caso de Jó. Ele vinha fazendo bem e teve o mal na vida dele. É um sofrimento que, do ponto de vista de Jó, chega a ser injusto. É como o caso, por exemplo, de algumas enchentes que acontecem por aí. Às vezes a pessoa não é uma pessoa temente a Deus, a pessoa não fez nada de errado, e mesmo que fizesse, né, isso não seria, não vejo que seria motivo, mas daí tem uma enchente onde a pessoa perde tudo. Então eu dei esse exemplo só para a gente ver como as coisas ruins acontecem, as pessoas boas também. Após Jó perder tudo isso, eu comentei com vocês que Jó não reclama. E aí, por causa disso, o texto diz que. E aí a gente já vai para o capítulo 2. Quem tiver a Bíblia na mão aí, quiser ir passando as folhas, agora a gente entra no capítulo 2. Então, Satanás volta para a presença de Deus e fala assim: ah, ele te obedeceu porque você não. Ele te obedeceu, não. Ele continua te adorando porque você não tocou na saúde dele. E aí Deus permite que Satanás atinja o corpo de Jó, mas não tire a sua vida. Então Jó é atacado com umas feridas terríveis, de forma que ele precisa raspar com cacos de cerâmica. E aí a esposa dele fica desesperada com isso, porque a esposa de Jó sabe que ele é um homem temente a Deus. E aí ela fala para Jó amaldiçoar o seu Deus e morrer, mas ainda assim Jó responde com calma. Ele fala: você fala como uma insensata. Nós aceitamos o bem dado por Deus e não o mal. E nesse momento, então, Jó está muito doente. Você já tentou trabalhar quando está muito doente? Já tentou orar quando está muito doente? A doença, ela afeta o nosso corpo inteiro. Até orar é difícil. Então, afeta o conjunto todo. E nesse momento, Jó está doente. Jó tem 3 amigos. O texto menciona esses 3 amigos. E esses amigos, eles chegam e eles veem aquele sofrimento todo que Jó está passando e ficam 7 dias em silêncio, chocados. Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já fiz alguns aconselhamentos que a pessoa chama para você aconselhar, fala que está passando por alguns problemas, ou algum amigo, e aí a pessoa começa a contar a história dela do que está acontecendo. É tanta situação ruim, é tanta coisa ruim que está acontecendo na vida da pessoa, que quando ela termina de falar, a gente não sabe nem o que dizer para aquela pessoa. Eu já ouvi pessoas falando que enquanto a pessoa falando, eu pensava assim, ó, eu não sei como ela aguenta, meu Deus, meu Deus. E quando ela termina de falar, a única coisa que resta é dar um abraço, ficar em silêncio
porque imediatamente não tem muito o que falar. Não tem muito. O, o sofrimento psicológico, o sofrimento físico é, é tão devastador como o espiritual. E o silêncio mostra também nesses momentos de muito sofrimento a nossa dificuldade de lidar com o sofrimento. É muito difícil. Então, às vezes, quando a gente encontra alguém que está no momento de sofrimento, o melhor é não falar nada mesmo. Apenas ficar próximo e mostrar que aquela pessoa pode contar com você. Dar um abraço, orar em silêncio, porque é um momento muito. Tem algumas pessoas que passam por momentos muito difíceis. E tudo que é construído aqui dentro do livro de Jó, nada é à toa. Tudo que é escrito, nada é à toa. Então a gente leu que ele é um homem íntegro, que ele é justo, que ele é temente a Deus, que ele evitava o mal, que ele era o mais rico do Oriente, o texto diz, que ele tinha uma família grande. Tudo isso poderia contribuir para a gente ter uma história linda, de ponta a ponta. Mas não é o que acontece aqui. Como a gente já viu que é como se fosse um castelinho de carta e esse castelo começa a desmoronar. É uma verdadeira tragédia. E saber disso, conforme a história vai acontecendo, vai tornando a história cada vez mais pesada até o seu desfecho final. Então eles estão ali em silêncio. E no capítulo 3 fala que depois de 7 dias de silêncio, Jó finalmente fala. Mas as palavras dele não são contra Deus, são um lamento, um grito de socorro. Ele amaldiçoou o dia que nasceu e deseja nunca ter visto a luz. Para a gente ver o tamanho do sofrimento, o tamanho do desespero que Jó estava. A gente vê que ele tem uma dor intensa dentro dele. E quando a gente tem uma dor intensa, às vezes a dor causa um sentimento em nós que, se a gente não for muito próximo a Deus, não lutar muito por continuar a fé, ainda que seja pequena, a gente acaba desistindo. O que Jó faz aqui, que ele diz que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, eu vejo como uma forma de desabafo. Não vejo como falta de fé, é uma expressão da angústia. Ele tentando de alguma forma pôr para fora aquilo, tentando de alguma forma pôr para fora aquilo que está dentro dele. Então aqui a gente está no capítulo 3 e até o capítulo 2 Jó aguenta. Mas aqui é possível notar que ele está desesperado. Tem um amigo meu que tem um livro que chama O Caminho de Jó. Ele tem o Caminho de Jó e o Caminho de Jeremias. E aí ele fez um estudo aprofundado do livro de Jó. Uma vez eu estava conversando com ele, ele fala que tem muitos irmãos que falam a respeito da paciência de Jó, né? Eu queria ter a paciência de Jó. Mas ele diz, na verdade, essa paciência só dura até o capítulo 2. Depois a gente não vê Jó tão paciente, porque quando a gente pensa em uma pessoa paciente, o que a gente pensa? Em uma pessoa calma e quieta. E Jó não está mais quieto. E não é por isso que Jó está errado também. Não. É porque ele está em um momento muito difícil da vida dele, muito.
continuando no capítulo 4 e 5, o primeiro amigo de Jó, ele tenta aconselhar o Jó. Ele sugere que o sofrimento de Jó deve ser consequência de algum pecado escondido. Para Elifaz, Deus só castiga quem merece. Então, se a pessoa é castigada, esse castigo vem de Deus, e Deus só castiga quem merece. Não pode acontecer uma coisa ruim na vida da pessoa por acaso. E aí ele tenta usar até uma maneira piedosa para encorajar Jó a buscar Deus, a se arrepender, prometendo que Deus vai restaurar a vida dele. No entanto, parece uma fala bonita, mas essa fala chega a ser cruel com Jó. Porque quando a gente está passando por um momento difícil, o que a gente menos quer é alguém que apareça para nos julgar. E a gente sabe que nem todo sofrimento é punição por alguma coisa. E às vezes o sofrimento acontece e a gente não vai entender mesmo por que ele aconteceu. A vida é assim. E algumas pessoas têm essa facilidade de julgar o outro ao invés de ajudar. A pessoa, por exemplo, é assaltado. Algumas pessoas vão dizer que foi porque ela estava no lugar errado. Ou ela não se cuidou, que ela deveria estar em casa mais cedo, de repente a pessoa sai do trabalho 10 horas e 11 horas ela está no meio do trajeto ainda, 11 horas da noite. E aí encontra alguém que assalta. Mas parece que algumas pessoas têm essa facilidade de apontar o dedo, de julgar, igual ele faz, o amigo de Jó. E aí Jó lá no capítulo 6, esse é o capítulo 4 e 5, Jó responde. Ele fala para Elifaz que o que Elifaz disse é algo insensível, que o Elifaz não consegue imaginar a dor que Jó está sentindo. E essa questão de não julgar o outro no momento de sofrimento, é por isso também, porque a gente não consegue entender a dor do outro completamente, a gente não consegue. Às vezes às vezes se acontece alguma coisa ruim, na minha vida. Não, vamos supor na vida de outra pessoa, deixa eu começar de novo. Às vezes acontece alguma coisa ruim na vida de uma pessoa que chama João, vamos pôr um nome que tem muito, João. E aí esse João, ele passa tranquilo por aquele problema. Mas se aquele mesmo problema acontecer na minha vida, talvez eu não consiga igual o João. Então, ainda que o problema seja o mesmo, a dor na vida da pessoa é diferente da vida de uma pessoa, da dor de uma pessoa para outra. Porque nós somos diferentes. Então, em momento nenhum, quando uma pessoa está com problemas, a gente deve querer julgar. Primeiro a gente ajuda e depois a gente orienta, se for um caso de orientação. E sempre com muito amor, sempre. Que é o que não acontece aqui. E o Jó, ele descreve o peso, né, que ele está sentindo, o peso dessa tristeza, e ele fala para os seus amigos: ó, vocês deviam me tratar com bondade, ao invés de me acusar. E a gente que segue a Cristo, isso para nós é muito sério, essa questão de julgar, de apontar o dedo para o outro. A gente sabe como isso é sério. E a gente sabe também que a gente tem a oportunidade de ajudar diversas pessoas.
E aí Jó continua desabafando, descrevendo como são as suas noites, são cheias de dores, como seus dias parecem vazios, inúteis. Ele sente a fragilidade da vida. Em um momento, ele é o homem mais rico que existia, ele tem uma família enorme, é um homem temente a Deus, e de uma hora para outra ele começa a perder tudo. E chega um momento que Jó, ele, ele pensa, por que Deus dá tanta atenção ao ser humano, se o ser humano é tão pequeno e tão miserável? Porque ele está se vendo como alguém muito pequeno e miserável. Ele chega a pedir que Deus o deixe em paz, para que ele possa descansar antes de morrer. Então, o sofrimento muito grande, ele pode distorcer a nossa percepção da vida, do amor de Deus, e levando ao desejo da gente desaparecer mesmo, escapar da dor. É, tem, tem por isso que a gente tem que tentar manter a fé, mesmo nesses momentos mais difíceis. Mais difíceis. E o texto continua lá no capítulo 8 e 9, vai falar do outro amigo de Jó, o segundo amigo que aparece, Bildade, o nome dele. E ele continua na mesma história, a mesma ideia de Elifaz, do primeiro amigo. Ele repete a ideia de que Deus é justo e que se os filhos de Jó morreram, foi porque tinha pecado ali. Olha que pensamento maligno, pensamento maligno. Há mortes na família e ele acha, ele acredita nisso e ele acha no direito de falar para Jó que isso aconteceu porque alguém pecou. E aí ele também aconselha o Jó a se arrepender, a buscar Deus, para que sua vida seja restaurada. E mais uma vez parece que é bom, né? Quando a gente ouve só esse pedaço de que ele manda Jó se arrepender, buscar Deus, parece que é um bom conselho. Mas não é, porque ele primeiro acusa e ele dá um conselho em cima da acusação. E Jó, ele fala que ele conhece a grandeza de Deus, mas ele sente que é impossível, é muito difícil entender o que Deus faz. E nem sempre a gente consegue mesmo compreender o que Deus faz. E no caso de um sofrimento muito grande, esse sofrimento pode nos dar a sensação de distância de Deus. Porque o sofrimento, sofrimento muito grande, ainda mais um sofrimento atrás do outro, quando a pessoa não tem nem tempo de um respiro, o sofrimento ele tira a paz, ele tira a paciência, ele cega a pessoa não consegue ver mais uma solução. Ainda que a pessoa tenha fé, tem uma hora que a pessoa não aguenta mais. Tem pessoas que cansam de esperar que a situação vai mudar. E ela começa assim, achar, acreditar que Deus está distante dela. Mas Deus não está distante. Deus sempre está conosco.
E Jó, no capítulo 10, ele continua suas lamentações. Ele pergunta por que Deus o criou, para deixar ele sofrer tanto. Então ele começa a ter dúvidas, a ter perguntas para Deus. E será que numa situação assim igual de Jó, será que é errado a gente questionar Deus? Será que uma pessoa que perde tudo, será que é errado questionar Deus? Ou será que a gente pode questionar Deus nesses momentos? Alex, uma coisinha. Oi. É assim, como você falou no começo, o sofrimento é assim, nem sempre, não é uma punição por causa do nosso pecado. Se Não, fosse assim, a gente ia ser punido o dia inteiro, né? Porque a gente peca sempre, né? sim, E aqui a gente vê nesse livro de Jó, eu já li algumas vezes, eu acho bem cansativo o livro de Jó, né? Ele é assim, para a gente ler sozinha, né? Ele é bem cansativo. E a gente sabe aqui que Deus permitiu que Satanás atacasse Jó. É claro sim, aqui, né? Logo no começo a gente vê. Deus permitiu que Satanás atacasse Jó. E eu acredito que é mesmo em meio, às vezes, eu acho que na maioria das vezes, mesmo em meio ao sofrimento, Deus ensina alguma coisa para a gente. E a gente aprende, não que Deus, que a gente, porque eu pequei, porque às vezes, uma vez eu até falei isso, não falo mais, mas eu já falei isso. Nossa, quanto mais eu rezo, mais assombração me parece, né? Já falei isso uma vez. Mas eu sei que isso não é verdade. E muitas vezes, hoje eu penso bem diferente, mas uns tempos atrás, às vezes a pessoa fazia tanta coisa errada, e a gente, assim, errada assim, aos nossos olhos era errado, né? Não era certo. Quando acontecia alguma coisa com ela, a gente falava, também, né? Agora, quem sabe agora aprende, mas quem somos nós para falar uma coisa dessa, né? Deus é que sabe. Eu não estou podendo falar muito hoje que eu estou com tosse. Mas a gente, assim, nós adoramos a Deus, amamos a Deus, aconteça coisa ruim ou aconteça coisa boa, né? Deus sim, olha para a gente assim, ele nos tolera porque acho que ele viu Jesus morrendo na cruz por nós, por amor, porque nós somos maus, né? Então sim, ele nos ama porque ele vê Jesus que morreu, vê Jesus na gente ali que morreu por causa da Marise, por causa do Alex, por causa de todo mundo. Então, mas a gente é mal, mas a gente assim, o nosso lado humano muitas vezes é às vezes julgar, né? Falar, ai, mas a gente não deve. Eu não faço mais isso não, mas eu já fiz, confesso que eu já fiz isso. Mas eu sei também que Deus usa um sofrimento para nos ensinar muita coisa. A gente aprende no meio do sofrimento. E a fé também, a confiança em Deus é muito importante na hora do sofrimento, porque se não tiver uma fé boa, uma confiança em Deus realmente como Senhor, né, e dono de todas as coisas, a gente às vezes acaba caindo, né? Mas o crente, sim, crente falando, aquele que crê e adora Deus como Deus é, Ele é. Ou aconteça coisa boa comigo ou não, Deus continua sendo Deus, né? Tem até um hino que fala, Deus é Deus. Mas muitas vezes, muitas vezes não, nós somos fracos. E muitas vezes a gente acha, ai, será que eu mereço tudo isso? Mas será que eu mereço? Poxa, eu mereço, quem sou eu, né? Quem sou eu? Quem é a gente? Nós somos pecadores, nós não merecemos nada. E Deus é bom para a gente, né? Então, sofrimento é isso aí. Eu acho que a gente não pode duvidar da justiça de Deus, porque Deus é um Deus justo. A Bíblia fala que Deus é justo, Ele é justiça. Então, não é, se alguma coisa deu errada, não é Deus errado na nossa vida. Né? Errado sou eu mesmo. É isso aí. E nesse caso aqui não, né, mas tem momentos de sofrimento que, de certa forma, é a gente que acaba entrando, né, nesse Acaba sofrimento. procurando, provoca o sofrimento, né? Agora, tem uns amigos desse aqui de Jó, misericórdia, ninguém merece. Eu não queria ter esses amigos não, viu. Mas infelizmente eu acho que eu já fui esses amigos aí em algum momento.
Muito bom, Marice. E, e também falando em amigos, tem um outro amigo que ele vai aparecer lá no capítulo 11, que o nome dele é Zofar, que, que ele fala que Deus ainda foi bom com Jó, que devia punir mais ainda, que ele tá escondendo pecado, que ele tem mais pecados, tem mais pecado. Fala pra gente aí, ó. E aí continua com aquela mesma história. Se você se voltar para Deus, sua vida será renovada. E Jó tá perdido no meio dessa história, porque Jó não fez nada de errado e ele não sabe o que aconteceu. Ele não sabe, ele só vê as coisas indo ladeira abaixo. Nem a E mulher é, de Jó, né? Apoiou nem a ele. mulher, nem a Ué, mulher ficou do lado. amaldiçoa teu Deus aí e morre logo, né? É, Quer dizer, ô mulher, nem essa mulher, que ninguém quer uma mulher dessa, né? é para ver que a mulher tá lá, mas é como se ele perdesse a mulher, porque não tem ninguém para apoiar ele. Tem Nem ninguém, não tem mais filhos, não não tem, tem os servos, não não. tem amigos, porque esses amigos que aparecem aqui era melhor nem ter ido lá visitar ele, desse jeito aqui. E a mulher também não está do lado dele. Então, eu acho que isso que torna o ler Jó cansativo, né? Porque a gente gosta de ler e ver uma solução logo, Deus entrando E aqui as coisas vão piorando, viu? Piorando, aí aparecem esses amigos chatos aqui e vai ficando mais difícil a história. Tem uma parte que eu tenho muita pena, Jó fala assim, ai, que saudade das minhas crianças, quando corriam em volta de mim, lembrando quando os filhos eram pequenos, né, que brincava com ele. Sim. Agora estavam todos mortos. É triste. Eu ia E a comentar gente isso. Desculpa, Alex. pode falar, Paula, pode Eu falar. ia dizer que duas coisas, né? Apesar da gente ter que manter a fé, eu acho que Deus entende que somos humanos. E Ele entende que, como ser humano, a gente é falho. E assim como a gente é falho, questionar o porquê, duvidar da nossa própria fé, faz parte do falhar, né? Então, não que a gente tem livre licença poética para ficar falhando, duvidando de Deus, duvidando, colocando a fé em xeque, falando, será que Deus existe? Será que Deus me vê? Será? Não que seja isso, mas que, ainda que isso ocorra, e a gente peça perdão e se arrependa, Deus vai entender, porque a gente é pobre, mero, mortal, ser humano carnal, falho. Então, você imagina a dor de um pai na perda de tantos filhos. Ali eu já sucumbiria. Eu, pobre ser humano mortal. Eu acho que dali por diante eu não chegaria a ter lá a coceira, eu não chegaria a brigar. Eu acho que dali eu já faria uma loucura, entende? Dali eu já falaria, agora quem não quer viver sou eu, sabe? Eu ia pular da ponte, alguma coisa assim. Porque você imagina, eram muitos filhos. Sim, Eu acho que foi profundamente. Ele foi profundamente tocado de forma negativa, porque uma coisa é perder servos, né? São seres humanos, mas eu digo, não são sangue do sangue, né? Outra sim. coisa é perder boi, plantação, mas chegou no fundo da alma. Eu acho que, como mãe, a gente, talvez, a pior coisa é se perder um filho. É a pior coisa. Você tira pela esposa dele, né? Que já fala logo, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Quer dizer, você imagina o tamanho da dor dessa mulher como mãe. No sentido, Exato. assim, o livro é baseado na vida de Jó por ser um homem de Deus, né? Que, de certa forma, ele não perdeu a fé em momento algum. Mas a esposa, por ser, se você parar para pensar, é fácil falar, ela tinha pouca fé. Mas você imagina, porque a gente, como mãe, pensar em perder um, às vezes o filho está doente, você já se questiona. Você imagina perder um monte de filho? Então é fácil a gente também julgar essa mulher de Jó, né? Mas no papel de mãe dessa mulher, Como esse é, casamento não ficou, né? é É, muito complicado você parar para pensar em todos os ângulos. Você sabe Hum, que, assim, não te cortando, Paula, desculpa, sim. mas quando você falou aí sobre. Desculpa, eu esqueci o seu nome, ô professor. Eu esqueci o seu. Alex,
Alex, desculpa, Alex. Quando você Imagina. falou sobre os amigos e sobre essa questão de julgar, eu não, eu fiquei casado durante 13 anos sem conseguir engravidar. E teve uma época na igreja a qual eu frequentava que uma vez num culto, a irmã chegou e falou assim: eu só queria entender uma coisa, a irmã não consegue engravidar e já está nesse processo há tanto tempo. A irmã já percebeu, eu tentou colocar diante de Deus em oração para ver se não tem nenhum pecado lá no profundo, sabe? Então é melhor que assim, eu só acho que pode ser uma revelação de Deus. Isso, sabe? Então, assim, ora firmemente, faça um propósito, jejue você e seu esposo e coloque diante de Deus, porque pode haver algum pecado lá escondido, em secreto e tal. E na verdade eu tinha um problema, né? Eu só engravidei por forma de fertilização in vitro porque eu tenho endometriose, então eu não ia engravidar de jeito nenhum mesmo, porque minhas trompas não estão no lugar. E esse era então o meu pecado. Mas Deus me fez ser mãe diante de um milagre que eu acredito que assim, a Bíblia diz que só quem pode dar e tirar é ele. Então eu tive um filho que foi milagre de Deus, que foi através de uma fertilização in vitro. Então assim, que pecado é esse que Deus via, né, lá escondido? Sim. E não adianta falar que isso não abala a nossa fé, porque você fala, meu Deus, então onde que está esse pecado? O que que eu estou fazendo? Né? Tem alguma coisa. Parece que você tem uma linha, é uma linha tão certa assim que você fala, onde eu estou errando? O que que eu estou fazendo que eu não estou sendo merecedora da graça de Deus? E isso é a falta de responsabilidade espiritual das pessoas em achar que pode julgar o outro diante de uma situação que está acontecendo, seja ela através de uma doença, ou algo que deseje, ou um acidente, ou qualquer uma outra questão assim. A pessoa vem parecendo que quer ajudar, né? Mas Então, não ajuda, né? Não ajuda. uma ajuda Acaba de. sendo cruel. E Eu acho que acaba não sendo vaso de Deus coisa nenhuma, né? Acaba só sim, sendo usada não por Deus. Pode ter certeza disso. sim. Desculpa, viu, Paulo, ter te cortado. Eu só entrei no meio do assunto aí e fui. Imagina, pertinente o que você falou. Sim, muito. Mais alguém quer comentar mais alguma coisa? Mas muito obrigado, viu, por vocês falarem, se abrirem. Não, então eu vou continuar. E aí o texto continua falando, né, desses amigos, e Jó vai tentando se defender, vai tentando responder, mostrar para esses amigos que eles estão errados. Jó fala, mas vocês estão falando que só acontece coisas ruins para quem cometeu algum pecado, para quem fez algo ruim. E só acontece coisa boa para quem é bom. Então, Jó fala, me explica esse mundo cheio de justiça. Me mostra esse mundo aí, às vezes é o perverso que está prosperando e é o justo está passando fome. O justo está sofrendo. Então Jó, ainda com um pouco de força que ele tenta mostrar para esses amigos que eles estão errados. Mas os amigos não desistem, continuam atacando o Jó. Chega um momento lá no capítulo 16, 17, em que as coisas esquentam, e Jó ele está com uma profunda dor, porque vocês imaginam, todo esse diálogo e são coisas são pessoas que estão atacando, e ele fala que esses amigos dele são como se fossem uns consoladores miseráveis. Eles vêm para consolar, mas na verdade é um monte de miserável. Não está consolando, não está ajudando em nada. As palavras estão machucando mais do que ajudando. E tem momentos que no meio da dor
a palavra machuca, e além da palavra machucar, ela não vem nem de ninguém de fora. É isso, vem de um irmão da igreja, vem de uma pessoa de dentro da sua família, vem de um conhecido próximo. Infelizmente, tem momentos que parece que as pessoas que estão mais distantes de nós se padecem mais da nossa dor do que estão próximas. A Olá, gente viu Alex. Boa noite, tudo bem? Oi, Raquel, tudo bom? Boa noite a todos. Eu queria dar um exemplo. Pode falar. Eu acho que há uns 13 anos atrás, eu sempre gostei de dar estilo de oração. E então, eu mudando de igreja, porque eu estava no processo de separação, e, e eu fui na igreja, na IBAB, e falei no grupo de oração no meu primeiro dia, né? Eu falei assim, eu gostaria de forças para me separar e não gostaria do julgamento, né? E eu sei que, assim, hoje, principalmente hoje, eu consigo ver que é um impacto, né? Mas eu fui bem enfática de que eu não queria o julgamento, porque eu já me julgava bastante, foi a minha fala. E aí começou a oração, e aí a líder falou assim: olha, quem quiser orar, pode orar. E aí orou a senhorinha que estava do meu lado, que hoje é uma querida, mas ela orou assim para mim, orou assim. Deus, põe as tuas mãos de amor sobre o coração dessas mulheres que querem se separar, que querem destruir seus lares. Que o Senhor tenha misericórdia delas. E eu fiquei assim, naquele momento muito impactada, né? Porque eu falei assim, é uma mulher casada que tem uma experiência de vida ali de casamento e que não olhou para minha dor, né? E para mim foi muito difícil. E depois a líder da oração insistiu para mim ir, então ela me ligava outras vezes, porque eu não quis ir mais, né? E ela me ligou e eu contei para ela. E ela disse assim: nossa, realmente precisa de forças, né? Porque a gente vem nesse acreditar de que casamento é para sempre. Quando você passa por um caminho de que você não vê outra saída, não que Deus não possa fazer, não dar a alternativa da gestação in vitro, como a irmã falou, Deus pode, né? Deus pode trazer outros meios, trazer outras maneiras, mas ali eu não tinha mais força, né? E me senti naquele momento muito julgada. E eu lembro que muitas pessoas falavam assim, lê o livro de Jó, né? Como se fosse um conforto, um consolo. E eu tenho tentado, quando na minha caminhada, não trazer esse julgamento do outro, porque eu sei o quanto dói. Mas que é muito verídico isso, né? Então eu quis compartilhar isso com vocês. De um julgamento. Eu acho que em todo tempo nós somos julgados, né? Porque fez isso, porque deixou de fazer aquilo, mas eu acho que não diretamente, né? Não tão assim. E naquele momento eu fui, eu estava muito frágil, então assim, eu senti muito. Mas hoje é uma querida que eu amo muito. Eu acho que ela me ensinou a ter um outro olhar com ela, né? Eu sair de fora de cena e ver o peso do pedido que eu fiz, né? E olhar sabendo que Deus me ama. Eu acho que quando eu vejo esse momento da minha vida com a história de Jó, eu vejo o quanto que Deus me ama no meio das lutas do mundo que jaz maligno. Pode ter certeza que ama sim, Raquel. E essa questão do julgamento, tanto na sociedade como dentro da igreja, é sempre maior para o lado da mulher. Sempre maior. A mulher é sempre muito mais julgada que o homem. Pode, Gisele. É que hoje está sendo muito forte isso para mim, que a Raquel falou. Eu passei por um processo, estou passando por um processo de divórcio. E no início desse ano, eu assinei o divórcio agora em março, está muito recente.
Mas no início desse ano, tinha uma senhora, uma mãe de uma amiga que era dessa igreja que eu era antes, e ela estava muito num processo comigo, e orava comigo, e falava comigo, e houve uma situação onde eu conversei com ela sobre essa questão, né, do meu ex-esposo ter saído de casa, da gente ter discutido e ele ter decidido sair e tal, e que era melhor mesmo. E eu contei tudo o que estava acontecendo, foi uma barra muito grande assim, e a gente conversou muito sobre isso. E ela falou: vamos orar, vamos continuar orando e tal, e Deus vai cuidar disso, mas assim, em momento algum, ela falou sobre. Ela não invalidou o que eu estava falando, os meus sentimentos. Parecia que estava entendendo toda a situação, porque já vinha de uma longa data toda a situação. No dia que ela me mandou uma mensagem e falou assim: Deus é contigo e Deus está cuidando de você. E todo o seu caminho, Deus está cuidando. E eu falei assim para ela no dia, eu falei amém, porque eu entrei com o processo de divórcio. Parece que eu reverti a situação assim. Ela se rebelou contra mim de uma forma tão absurda que ela falou tanta barbaridade para mim que eu acho que ela só não me chamou de santa. De resto, ela falou absurdos. E assim, parece que tudo que eu estava fazendo de errado era realmente essa questão de estar me separando. Porque eu tinha que ser uma mulher sábia, eu estava destruindo o meu lar. Eu estava destruindo o meu lar, não ele. É eu que estava destruindo. Então, assim, invalidou tudo aquilo que a gente tinha conversado, ela invalidou total. Eu tinha que suportar, porque como ela também suportou mais de 30 anos de traição, de adultério, de filho que o homem teve com outra, de um monte de coisa, eu também tinha que suportar aquilo, porque o casamento é para sempre. Quem estava destruindo era eu. E assim, é uma coisa tão absurda, porque você se sente tão lixo, porque você é o lixo, você que está inválido, é você que não está lutando, você que não está fazendo, você que não está buscando. E é só você. A responsabilidade é sua como mulher. E o pior ainda, que isso que a Raquel falou, vem de mulher. Não vem, às vezes, a maioria das vezes não vem de outras pessoas, de homens, por exemplo. Vem de mulheres que nos insulta com isso, que faz com que a gente não tenha validade nenhuma nos nossos sentimentos, naquilo que nós somos. Que somos seres humanos também, nós precisamos de atenção, de afeto, de carinho, nós precisamos de amor, de cuidado, cuidado, porque a Bíblia diz que nós somos o vaso frágil dentro da nossa casa. E isso é muito difícil para o homem entender, né? Então, assim, quando se trata dessa questão de saber qual o papel da mulher, a gente também tem que entender o papel do homem, de sacerdote que ele tem dentro da casa. Então, é muito fácil falar que a mulher ela tem que ser sábia. A Bíblia não manda a mulher ela amar o homem, mas ela manda o homem amar a mulher. Então, tem toda essa questão que é muito mais difícil do homem fazer o papel dele. Se ele fizer o papel dele bem feito, dificilmente ele vai perder a esposa que ele tem, porque Deus colocou a esposa como auxiliadora, mas você tem que auxiliar, você não tem que ser a cabeça da casa, né? Então, toda essa questão, essa invalidação dos sentimentos, do que a gente tem dentro de nós, essa invalidação vem de mulheres, principalmente. Isso é muito triste. É só isso. Mais uma vez, gente, desculpa. Mas hoje tá Imagina. forte o negócio, hein? É, e, Mas e, eu é, e sinto é, que é difícil, viu? Bem sim, difícil. e um homem chegar dentro da igreja e falar que vai divorciar é uma coisa, né? A mulher chegar e falar que vai divorciar é outra coisa, né? É completamente diferente. Com certeza o Eu, homem, coitado, né? Tadinho. eu vou, eu vou além, né? Eu era líder de juniores Eu também da outra fui. igreja. Eu fui por um bom tempo, acho que uns 12 anos, líder de juniores. E, e aí fazia outros serviços na igreja, né? Voltou voluntariado na igreja. E quando saiu essa questão do divórcio, muitas amigas assim, de frequentar minha casa,
foram as primeiras a dizer assim: você sabe que você não pode servir mais, né? Um dos motivos que eu saí da igreja, que eu fui para a IBAB, foi exatamente isso. Porque eu me senti julgada, subjugada, acolher o meu marido, né? E aí eu também, eu tentei ressignificar isso no sentido de que precisava. Eu já estava fazendo um outro caminho e que, então, ele precisava. E segui, e sigo com fé, estou assim, graças a Deus, né? Muitas coisas aconteceram na minha vida de mudanças, né? Então, e que eu agradeço muito a Deus. Eu não estive sozinho nessa caminhada. Nessa caminhada, eu lembro que na época, uma amiga que frequentava essa mesma igreja falou assim: Deus que me livre para IBAB, né? Se tornar membro da IBAB, porque é uma igreja muito grande. Não é pela igreja, é por ser uma igreja muito grande. E aí eu falei para ela assim: as pessoas vão na sua casa, porque ela tem era separada. Nenhuma. Quantas te ligam? Nenhuma. Quantas saem você? Nenhuma. A gente está empatada. O que vinha era lucro. E aí Deus foi fazendo esse, esse trabalho. Eu, não é que eu comecei a caminhada sozinha, é que parece que quando a gente tá nessa questão da separação, que existe julgamento, parece que estamos sozinhos, mas sempre vi Deus me direcionando. E Ele colocou pessoas maravilhosas na minha vida. Então, eu acho que é bem a história de Jó mesmo que faz isso. Jesus por nós. Isso Não mesmo. Jó faz isso por nós, mas Deus faz através daquilo que Ele falou ali na história de Jó. Deixa eu corrigir aqui. Amém. Não sei nem o que falar, viu? Mas o que vocês falaram aí, ó, já pode acabar já. Vocês já me ensinaram já aprendi bastante hoje já. Mas é triste, né? É triste, são tristes essas situações. Além de ter o homem que julga, às vezes o julgamento vem das próprias mulheres. É triste. Não deveria ser assim, ainda mais dentro da igreja. Nem, não deveria haver julgamento de ninguém, na verdade. Vindo de mulheres é muito pior. Mas, continuando o texto, deixa eu pular aqui um pouco, porque ele começa a ficar meio repetitivo também, né? Os amiguinhos chato aqui, critica, aí Jó tenta defender, aí eles criticam de novo, e eles vão apelando, e aí Jó tenta responder de novo. Aqui, quer ver? Lá no capítulo 19, tem uma fala bonita de Jó também. Ele faz uma das declarações mais belas. Apesar de toda a dor, rejeição que ele está sofrendo, doença, ele sabe que o Redentor dele vive e que um dia ele vai estar diante de Deus. Ele sabe que um dia ele vai ver Deus. Então, mesmo que o corpo dele já está destruído, a esperança dele está em Deus. E aí Jó mostra que mesmo no meio de uma dor muito profunda, a gente consegue manter a nossa fé em Deus. É claro que não uma fé com excelência, porque a dificuldade ela abala a nossa fé, mas ainda assim a gente consegue manter mesmo quando tudo parecia perdido. Isso, inclusive, é a diferença, né, dos cristãos. A gente não acredita que as coisas vão dar certo por um puro positivismo, mas é porque a gente tem fé em Deus. A gente conhece o tamanho do nosso Deus. E a gente sabe que ele pode mudar a história, a nossa história. E aí Jó segue falando, se defendendo no 21, lá no 22. E aí lá no 23, 24, Jó, ele... Deixa eu ver se já pulei uma parte aqui, que eu quero falar com vocês. Eu lembrei agora, na Bíblia. Ah, não, pulei não. Que eu tô com a Bíblia aberta aqui na minha frente.
Mas daí lá no 23, 24, Jó procura Deus, ele deseja, ele quer encontrar Deus para apresentar os problemas dele e ser ouvido, tentar ser ouvido. É como se ele tentasse argumentar diante de Deus agora, não diante dos amigos, mas diante de Deus. E falar a respeito das coisas que ele não está entendendo porque aquilo acontece, está acontecendo. E, e esse chegar até a Deus é uma coisa, eu vejo como uma coisa legítima. É uma coisa que. Porque o sofrimento do inocente não pode ser ignorado. E ele sabe que Deus não vai ignorar isso. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu, de acontecer alguma coisa ruim e ou a gente ser injustiçado em alguma situação, e o que a gente quer nesse momento é colocar o joelho no chão e conversar direto com Deus, para ver se Deus ilumina a nossa mente, para a gente entender alguma coisa, para ver se Deus muda aquela história, para ver se Deus nos consola. E é isso que Jó faz aqui, nesses capítulos 23 e 24. Ele reconhece que Deus faz muito mais além do que a gente consegue entender. Ele afirma que Deus é muito sábio, então Deus sabe o que está fazendo. E aí, lá no capítulo 32 para frente, surge um novo personagem lá, chama Eliú. E aí, esse Eliú é um jovem que ele estava por ali, parece, mas ele tinha ficado em silêncio, respeitando os amigos mais velhos que tinham falado com Jó. E ele fala a respeito dessa questão que Deus usa o sofrimento para ensinar, para corrigir, que a Marise falou com a gente, para melhorar as pessoas, não para punir. Ele apresenta uma visão nova, que o sofrimento pode ter um propósito por trás, pode ter um propósito pedagógico, no sentido de ensinar algo. Mas eu sei que todo mundo aqui já deve ter passado por algum problema que a gente depois percebe que aquilo ensinou algo pra gente, ou tornou a gente mais forte. Mas o que a gente pegando os outros primeiros amigos e esse amigo aqui, o entendimento que eles têm é como que se tivesse uma receita de bolo. Então, sofreu, é porque pecou. Sofreu, é porque tá ensinando algo. E nem sempre é assim. Nem sempre tem essa receitinha de bolo certinho. Divorciou, culpa da mulher. Casamento é para sempre. Parece que tem uma receita de bolo assim, ó. E a gente sabe que casamento, a pessoa casa para sempre, mas às vezes não dá certo. Às vezes tem caso de marido violento. Vai fazer o quê? Vai continuar com o marido violento? Não dá para seguir essa receita de bolo que até o final, se a pessoa tá do lado de alguém que abate. Um homem que bate numa mulher, ele não tem nem que separar. Ele tem que mais, ele tem que ser preso. Além de separar, ele tem que ser preso. Então não tem uma receita de bolo. E aqui em Jó também não tem. Não tem sempre, igual que tá falando, ou é pecado ou é para ensinar. Não tem sempre só essas duas opções. Às vezes a gente não entende, então como que a gente vai aprender se a gente não entendeu nada do que aconteceu? Às vezes a gente não cometeu nada de errado e acontece. Acontece. Porque o mal, ele tá aí, ele pode acontecer. Jesus falou que a gente teria aflições. E as aflições estão aí. E no caso dos primeiros que falaram a respeito de pecado,
eles enxergam dessa forma. E esse aqui também, que está falando a respeito do que é para ensinar. Às vezes não é isso, mas para eles sempre é isso. E aí lá no final do texto, lá do 38 para frente, ó, a gente já passou 48 capítulos, hein? Rapidinho, mas passamos. Eu pulei poucos. Então, finalmente, Deus responde a Jó. E aí ele responde mostrando o tamanho que ele é, o tamanho de Deus. Ele mostra que Deus pode controlar tudo, que é uma sabedoria muito maior que a nossa. Então, às vezes, a gente não vai entender mesmo. O sofrimento, além disso que a gente está falando, às vezes ele coloca a gente diante de um mistério. Mas Deus sabe por que aquilo está acontecendo. E nem sempre, igual está aqui no texto, é porque Deus quis que aquilo acontecesse, quis que a gente sofresse. E para a gente é difícil a gente acontecer algo que a gente não tenha domínio, não entenda o que está acontecendo. Mas Jó entende o tamanho dele, ele entende o tamanho de Deus, ele se humilha diante de Deus, reconhecendo sua limitação. Ele chega a dizer que os ouvidos dele já tinham ouvido a respeito de Deus, mas agora os olhos dele se abriram para Deus. E aí ele se arrepende de algumas coisas que ele disse. E aí Deus restaura Jó. Depois de tudo aquilo, essas coisas que aconteceram, a gente tem um final feliz aí para Jó. Deus restaura tudo que ele tinha, ele volta a ter a vida plena. E aí nossa história termina aqui. E eu lembrei agora que tem uma discussão também, no meio acadêmico, se Jó existiu ou se não existiu. Tem uma discussão assim. E uma vez eu vi um pastor respondendo essa pergunta e eu achei bem interessante. Ele disse que Jó não precisa ter existido. Essa história não precisa ter existido realmente. Pode ser só um ensinamento, uma parábola, por exemplo. Ele diz. E ele fala assim: ó, eu acredito que existe, mas também não precisava ter existido. Então vocês estão discutindo à toa. Porque se a gente olhar para o nosso mundo, a gente vai ver que a gente tem um monte de Jó aí até hoje, um monte. Então tem um monte de gente sofrendo no mundo. E às vezes é sem explicação. Não termina um mal, vem um outro, e vem outro de novo. E da mesma forma que aconteceu com Jó, essas pessoas que estão sofrendo, sempre aparece alguém. E quando a pessoa está na igreja, aparece um crente que vai falar que ela cometeu algum pecado, ou que falta fé, ou falta ela fazer algum voto, falta ela dar o dízimo, vai inventar alguma coisa. Então ele responde dizendo que Jó ele se multiplica diariamente no mundo. E os amigos dele também se multiplicam. Que são esses que, ao invés de ajudar, eles pioram a vida das pessoas. Alex, posso te perguntar uma coisa? Pode, claro. O que assim, você acha que é pecado a gente questionar Deus de vez em quando? Não, eu não acho pecado, não. Se a gente tem uma maturidade cristã, eu acho que a gente não pode. Ai, deixa eu ver que palavra que eu uso. A gente pode questionar, mas não pode duvidar. Sim, Por exemplo, eu posso perguntar para Deus: Deus, por que isso está acontecendo? Mas eu não posso falar, Deus não é poderoso. Não, isso não. Então, a gente pode questionar, mas a gente não pode Porque duvidar do que a Deus gente já sabe que conhece. Deus é. Porque Ele que nos criou, Ele conhece o nosso coração. Eu, quando na igreja, tem aquela irmãzinha Maria do Socorro, ela é baixinha, o filho dela era um cadeirante, não sei se você lembra.
Ele ia na Lembro. igreja, ele que dirigia, né? Ela mora aqui na Vila Holanda, eu moro no Jardim das Flores, não é tão longe, de vez em quando eu vou visitá-la. E o Wagner morreu na época do Covid, né? E eu falava para Deus, "Mas, meu Deus, por que que o Senhor deixou o Wagner morrer? Porque era a única condução que a Mamãe Maria tinha, ela é sozinha, ela é velhinha, né? Ela já é senhorinha. E a única condição que ela tinha para vir na igreja era com o Wagner, mesmo com toda a dificuldade que ele tinha, ele dirigia o carro, levava ela na igreja. Nossa, mas ela sofreu tanto quando o Wagner faleceu. Então, às vezes eu questionava Deus quanto a isso, né? Assim, mas depois tem coisa que a gente não vai entender mesmo, que a gente Não. não está assim ao nosso alcance, mas eu acho que Deus perdoa, né? Deus perdoa a gente, porque são coisinhas assim que, sabe, na minha visão não precisava ter acontecido, né? Quem sou eu para falar isso, né? Mas é assim na simplicidade, por pena dela, né? Pena dela. Mas é isso aí. E a gente, de vez em quando, a gente questiona, ai meu Deus, mas por quê? Mas depois Deus mostra e a gente vai aprendendo. No caso de uma pessoa que a gente ama também, né, que falece, a É, gente perde o chão. A é gente quer verdade. entender o porquê, né? Às É, vezes é uma criança, fala, mas por então. quê? Por que aquela criança? Por que É, criança? então, o Né? Tinha a Ronaldo, vida meu inteira pela marido, frente. é, Ronaldo, meu marido, não é criança, ele perdeu os rins para o câncer. Daí demorou para entrar na fila, porque tem que dar um tempo e tal. Daí entrou na fila do transplante. Quando ele foi fazer os exames para ver a compatibilidade dessas coisas, descobriu que estava com câncer na próstata. Daí eles tiram da fila. Depois entrou, passou 2 anos da câncer da próstata, entrou novamente na fila. Daí, quando estava pertinho de fazer os exames, deu um câncer na perna, todos malignos. Agora, graças a Deus, já agradeci aqui mesmo, ele está na fila novamente, né? Vamos ver o que que Deus tem preparado para ele. Sim. Mas é assim, então é coisa que a gente, assim, às vezes a gente questiona, né? Sim. Mas é coisa da gente, nosso lado humano, né? Isso aí. Hum. E, e eu sei que Deus entende o nosso questionamento. Jesus, né, na cruz, ele perguntou, né, no momento da cruz, ele questionou, ele fez uma pergunta para Deus, porque ele estava no momento de sofrimento imenso ali. Quem dera nós. Mas essa questão a gente questiona, mas a gente não levanta dúvidas, né, do amor de Deus. Ah, Deus não me ama mais. Não, a gente pode questionar, mas a gente não deve levantar esse Não, tipo de isso dúvida. não, jamais, é. É. E mas Eu acho uma coisa que eu queria comentar, né? Eu não lembro números, mas é comprovado que a gente, como ser humano, usa um percentual bastante pequeno do nosso cérebro, que não chega a 10%. Existem coisas que realmente o ser humano não atinge. Não atinge e nunca vai atingir. Existem algumas pessoas que, através, sei lá, de técnicas de respiração, da fé e tal, alcançam até um nível de profundidade maior, né? Tem gente que fala sobre é, o estado de espírito, de uma paz intensa, de uma coisa intensa. São pessoas muito elevadas, né? E precisa de um desprendimento, de um exercício de fé, de um exercício até físico, eu acho que você precisa ter estrutura física, inclusive, né? Até para dormir bem, você tem que respirar bem. Mas o fato é que eu acho que a gente tem nossas limitações como humano. E ainda que às vezes estivesse tão na cara o motivo de Deus, a gente pode não alcançar, ou talvez a gente não alcançasse. Então eu acho que questionar faz parte, principalmente quando atinge uma coisa que nos é muito cara, né? Que nos é muito querida, mas que talvez a gente morra sem entender, né? Assim como tem doenças que a gente morre sem saber o que aconteceu com todo o recurso que a medicina tem. Acontece, né? E são nas pequenas coisas, né? Nas pequenas e nas grandes. Sim. E é isso. Eu acho que às vezes é a gente querer mais e
procurar menos se contentar com o que está escrito preto no branco. Porque às vezes seu coração te dá resposta também, né? Mas a gente, como ser humano, parece que a gente quer um exame médico. É um exemplo, sabe? A gente quer um porquê, né? E, enfim, tô nessa tentativa também de olhar pelo amor, do não julgamento, de abraçar o meu irmão, as minhas irmãs que estão aqui, sintam-se abraçadas, a Gi, principalmente, nesse momento. Eu tenho uma história de vida também, Gi, se você quiser conversar. Depois estou disponível para ser sua colega, sua amiga. Eu vou falar Sim. também, já que a Gisele fala, não, a Gisele falou também, então Desculpa, é que eu estava tentando e eu não estava conseguindo. Mas sim, eu tenho me identificado com alguns relatos aqui e a gente pode conversar sim. A gente, principalmente como cristã, a gente acaba tendo muitos medos, né? A religiosidade às vezes fala mais alto, de certa forma. Essa questão do divórcio é uma coisa que tem sido uma montanha-russa na minha vida, de certezas e incertezas, de dias bons, de dias péssimos, de dias horríveis, de dias mais ou menos, mas em todos eles eu tenho sentido a mão de Deus, o cuidado de Deus e a paz dele sobre a minha vida e principalmente sobre a vida da minha filha, que é quem tem me dado mais segurança mesmo. Deus, ele tem usado a minha filha de 12 anos como de uma forma que, sinceramente, ele sabia que eu precisava, por isso que ele me deu esse milagre, sabe? Então, Deus tem cuidado mesmo. E eu tô amando esse grupo, de verdade. Assim, eu fiquei com medo, eu falei assim, eu vou me inscrever, eu não sei se eu vou participar de uma aula. Jesus, o Anderson vai querer me matar. Mas eu não tenho perdido uma aula e tem sido muito, muito, muito bom, tem sido bênção na minha vida. E obrigada mesmo por vocês. queria falar sobre o questionamento com Deus, né? A minha família era uma família muito disfuncional, de pai, mãe, assim, muito disfuncional. Só que minha mãe, eu acho que ela media força e quando ela não aguentava, ela ia pro extremo, né? Então, olha só, Deus vai te castigar. Porque Deus, né? Porque Deus fala assim. E Deus, ele pesa a mão naquele que, né, no filho desobediente, naquilo outro. Então, eu cresci entendendo que Deus é um Deus carrasco. Um Deus assim que você tem que andar certo, que você tem que andar correto. Um Deus que você não pode olhar pro lado, que você tem que colocar um cabresco e seguir a vida, né? Sem pensar. Então, assim, eu cheguei a um tempo de fazer tudo para todo, para tudo para todos, querendo ser a certinha, boazinha. Eu acho que eu ainda tenho muito ainda dessa síndrome da boazinha. Para querer alcançar o coração da minha mãe, para que Deus se agrade de mim e possa assim ter misericórdia de mim e não me deixar no purgatório, né? Porque aí eu ainda na época eu li um livro que falava isso, né? Que tinha um inferno, que nem o diabo queria, que era o purgatório. Então eu tinha tanto medo, sabe? Claro que de uma forma imatura, era um livro que foi na época do ginásio, então assim, nem existe mais ginásio, né? O Fundamental 2, mas que para mim era muito forte, porque o que minha mãe falava era sagrado, né? Tinha um peso muito grande para mim. E a minha mãe cresceu também numa vida muito machista e trouxe isso para mim, trouxe isso para minha casa e para os meus irmãos também. Então, mas para mim, assim, era de um peso muito profundo mesmo. Então, eu questionar com Deus, mas nunca, gente, eu não quero ir pro inferno, eu quero que Deus olhe para mim e fale assim, essa daí vai lá limpar o chão do que os outros passam, mas eu só queria estar perto de Deus, independente disso. E um belo de um dia, eu ouvindo uma mensagem e a mensagem era assim:
é para você, é para você. É, E aí fala assim, Deus, ele te ama. A mensagem estava na televisão e a pessoa falou assim, olha, isso é para você. E isso é para você me despertou, né? E falou assim, ele te ama, mas ele te ama tanto de um ponto porque ele é amor. Independente daquilo que você faça, daquilo que segue, ele chora com você, ele quer te ensinar, quer te carregar no colo, mas ele também chora por você porque ele te ama, porque vocês, gente, e aquilo assim parecia assim que era tão necessário para mim naquele momento, é tão, de uma primícia que eu falei assim, gente, ele só falta falar de Raquel, é a mensagem do culto, né, que você fala assim, não tem mais ninguém aqui, gente. Só tá eu e Deus e a gente estamos numa sala conversando, tomando cafezinho. Porque foi muito forte aquilo que eu ouvi de Deus. E penetrou tão grande no meu coração que em alguns momentos eu questiono Deus. Em alguns outros, eu não. Quando eu recebi, o médico me chamou e falou assim: eu sinto muito. Não tem mais nada que possa ser feito para sua mãe. Eu, como assim? Ele é. Sinto muito. Eu, quanto tempo? Sei. O que eu vou falar para minha mãe? Porque minha mãe está esperando ir embora. Ele falou assim: fale que ela está com uma inflamação no osso. E eu cheguei, né, tentando aguentar tudo aquilo. Meu irmão estava no quarto também. E eu falei assim: ah, mas falou que está com uma inflamação no osso, então talvez seja isso que está comprimindo aqui o rins e está dando essa dor. E eu falando assim: caramba, a pessoa não para de me mandar mensagem, né? E mandei a mensagem para o meu irmão dizendo que o que estava acontecendo. E meus irmãos todos se revoltaram. Todos se revoltaram, que estava errado isso, que aí eles são da Igreja Universal, né? E tem esse negócio que estava errado, tá repreendido, não sei lá. E aí eu só falei assim, Deus, eu ainda quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Eu não quero questionar, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E dessa história que eu tiro é que em 20 dias depois a minha mãe foi embora. Mas a minha mãe teve uma morte na qual Deus desculpa. Deus a honrou, né? Ela E apesar de tantas vidas que vão por conta do câncer, a gente não sabia, a gente soube naquele dia e 20 dias depois a minha mãe foi embora. A minha mãe não sofreu. Ela sofreu. Esses 20 dias, esses 50 dias ao total que ela ficou internada, ela sofreu. Mas ela não sofreu tanto quanto os outros sofreram. E eu acho que isso vem como uma resposta de Deus, que há tempo para todas as coisas. E ele aliviou meu coração. Eu sinto muita falta da minha mãe. É algo assim que eu tenho aprendido a reconstruir a minha vida, mas é algo que eu não precisei questionar Deus. Ele tem vindo. Eu sou humana, por isso que dói. Mas ele tem cuidado de mim. Ele tem trazido a porção diária desse sustento, do ressignificar, das coisas que eu tenho que fazer de uma maneira muito especial. De eu colocar a minha mãe onde ela precisa, mas de eu não tirar Deus de onde Ele é, de onde Ele está, do trono que Ele vive, do meu coração, desse amor que Ele falou um dia para mim, que não tem altura, não tem largura e não tem profundidade, porque Ele é mais do que isso. E eu sinto de fato esse amor de Deus por mim. Obrigada, desculpa-me. Imagina, eu que Que lindo, agradeço pelos né? testemunhos. Sim. Que a gente possa, né, continuar tendo forças aí para passar por momentos de sofrimento, quando eles chegarem ou se eles chegarem, porque a vida é assim. Não tem fila de prioridade, porque a gente é crente, não tem lugar especial, não tem mundo sem aflição, tem o bem, tem o mal, mas uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que acima de tudo isso tem o nosso Senhor Jesus, que nos ajuda,
nos consola, nos ama, e ele realmente entende o que a gente passa. Então, quando a gente está sofrendo, ainda que não tenha ninguém por perto, Jesus está lá conosco. E ele também sofreu nessa terra. Por isso que a gente sempre deve correr para os braços dele e continuar reconhecendo que ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, independente do que aconteça. É o nosso mestre amado, Jesus. Amém? Amém. Eu vou finalizar então. Vocês falaram aí de se adicionarem aí, ó. Eu acho legal, viu? Porque é muito bom a gente sorrir sozinho, mas é melhor ainda a gente passar por momentos sozinho, não, rir juntos. É muito bom a gente rir juntos, mas é melhor ainda a gente passar por momentos difíceis juntos, com pessoas que estão na mesma fé, com as pessoas que realmente podem nos aconselhar, não esses 3 picaretas aí, amigos de Jó, tá bom? É isso então. Que Deus abençoe. Muito obrigada. Ô, vamos tirar uma foto hoje? Eu lembrei agora. Quem que é que tira foto? Vocês podem Acho que abrir é a a Gi, câmera, por né? favor? A última vez Eu eu não sei quem. printei, mas Pode eu acho que printar. tem 2 Me pessoas aí. brincaram que eu roendo a unha, assim, olha, eu não roo, mas Tem que, please. tem que a mulherada passar a mão no cabelo, né? O meu hoje não tá favorável. É, A Mauri tá Amém. aí. Pode ligar a câmera. Ah, tá aí. Lá, vamos dar um X. E... Vou fazer outra agora, de novo, peraí. Aí, acho que ficou boa. Lá, Manda lá no grupo então depois, por favor. Tá bom? pode deixar. Deus abençoe, um beijo gente. para Obrigado, todos. povo de Deus Deus. Boa Ótima abençoe. semana. noite, Deus Tchau, gente. abençoe. Até gente. a Boa Tchau, próxima. noite. tchau. Tchau, Deus. tchau. Beijo, Beijo, tchau. tchau, tchau. Tchau.